Quartel Canvete Studios apresenta As Crônicas de Spiderwick, Livro 5, A Vingança de Mulgarati, de Tony de Terlizzi e Holly Black. Capítulo 1 Em que o mundo vira do avesso. A luz tênue do amanhecer fazia brilhar o orvalho na grama por onde caminhavam Jared, Mallory e Simon, à margem das estradas. Eles estavam cansados, mas a necessidade de chegar em casa os mantinha em movimento. Mallory tremia de frio em seu vestido branco, leve, apertando sua espada com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Ao lado dela, Simon se arrastava, chutando pequenos pedaços do asfalto. Jared também estava quieto. Cada vez que seus olhos se fechavam, mesmo que rapidamente, ele só conseguia ver goblins. Centenas de goblins, todos sob a liderança de Mulgarati. Jared tentou distrair-se, planejando o que diria sua mãe quando finalmente chegasse em casa. Ela estaria furiosa por terem passado a noite inteira fora de casa, e mais brava ainda com Jared, por causa da história do canivete. Mas agora ele podia explicar tudo. Imaginava-se contando à mãe sobre o ogro mutante, o resgate de Mallory capturada pelos anões, e a maneira como tinham conseguido enganar os elfos. Sua mãe olharia para a espada e teria que acreditar em tudo que lhe diziam. Depois, ela teria que perdoar a Jared por tudo. Um som agudo, como o assobio de uma chaleira, trouxe-o de volta ao presente. Eles estavam no portão da propriedade Spiderwick. Para o horror de Jared, lixo, papéis, penas e mobília quebrada estavam amontoados no jardim. O que é tudo isso? Perguntou Mallory. Um guincho fez com que Jared olhasse para o alto, onde o grifo de Simon perseguia uma pequena criatura em cima do telhado, derrubando pedaços de telha. Penas voavam por toda parte. Byron! Gritou Simon, mas o grifo não o ouviu, ou então preferiu ignorá-lo. Simon virou-se para Jared exasperado. Ele não devia estar ali no alto. Sua asa ainda está ferida. O que é que ele tá perseguindo? Perguntou Mallory, apertando os olhos. Acho que é um goblin, Disse Jared, lentamente. A lembrança dos dentes e das garras vermelhas de sangue despertava-lhe um medo horrível. Mãe! Gritou Mallory e saiu correndo em direção à casa. Jared e Simon a seguiram. De perto, viram que as janelas da velha mansão estavam estouradas e que a porta da frente estava pendurada, presa só por uma dobradiça. Eles entraram correndo na casa, atravessaram a oficina, pisoteando chaves e casacos rasgados espalhados pelo chão. Na cozinha pingava a água da torneira, que transbordava na pia repleta de pratos quebrados até escorrer pelo assoalho imundo por causa dos montes de comida que descongelavam. Sacos caídos de dentro do refrigerador tombado, de porta aberta. O papel de parede estava esburacado e coberto por uma poeira que se misturava ao trigo e cereal derramado sobre o fogão. A mesa da sala de jantar ainda estava de pé, mas várias cadeiras tinham sido derrubadas, os estofamentos rasgados. Uma das telas dos quadros do tio-avô tinha sido cortada fora da moldura quebrada, embora ainda estivesse pendurada na parede. A sala de estar parecia ainda pior. A televisão fora arrebentada e a mesinha onde ela ficava tinha sido enfiada dentro da tela. Os sofás estavam detonados e o estofo se espalhava pelo chão como flocos de neve. E no meio de tudo, sentado sobre os restos de um banquinho de brocado, estava Tibério. Ao aproximar-se do pequeno gnomo, Jared pôde ver que Tibério trazia uns arranhões fundos, longos no ombro, e que seu chapéu tinha sumido. Ele piscou para o garoto com olhos pretos e úmidos. É tudo culpa minha.
tudo minha culpa. Disse Tibério. Eu tentei lutar, mas minha magia é muito leve. Uma lágrima desceu por sua face magra e ele a limpou irritado. Se fossem só os goblins, eu poderia ter enfrentado tudo sozinho. Mas aquele ogro olhou para mim e riu. Onde está minha mãe? Perguntou Jared. Ele sentiu o corpo todo tremer. Um pouco antes do amanhecer, eles a amarraram e a levaram embora. Disse Tibério. Eles não podem ter feito isso! A voz de Simon mais parecia um guincho. Mamãe! Chamou, subindo as escadas correndo, gritando até o próximo andar. Mamãe! Precisamos fazer alguma coisa! Disse Mallory. Nós a vimos. Disse Jared baixinho, sentando no sofá arruinado. Ele sentia tontura, frio e calor, tudo ao mesmo tempo. Na mina. Era ela o adulto que os goblins tinham aprisionado. Mulgarat a mantinha presa e nós nem reparamos. Nós devíamos ter ouvido. Eu devia ter ouvido. Eu nunca deveria ter aberto aquele livro estúpido do tio Arthur. O gnomo balançou a cabeça vigorosamente. Proteger a casa e os seus moradores, esse é o meu dever. Com ou sem o guia. Mas se eu tivesse destruído, como você disse, nada disso teria acontecido. Jared deu um soco na própria perna ao dizer isso. Tibério esfregou os olhos com o dorso da mão. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Eu escondi o guia. Viu o que aconteceu comigo? Chega de ficar chorando sobre o leite derramado. Nenhum de vocês está ajudando. Mallory agachou-se ao lado do banquinho, entregando o chapéu ao gnomo. Pra onde você acha que eles levaram a mamãe? Tibério balançou a cabeça, tristemente. Os goblins são umas coisas sujas. O mestre deles é pior que os discípulos. Eles sempre moram em lugares tão imundos quanto eles. Mas onde ficam eu não saberia lhes dizer. Do alto veio o ruído de um assobio e um tinido. Ainda resta um goblin no telhado. Disse Simon, olhando para o alto. Ele deve estar sabendo. Jared levantou-se. Precisamos deter o Byron antes que ele o engula. Certo. Disse Simon, caminhando em direção à escada. Os 3 garotos subiram os degraus e chegaram até o corredor que dava para o sótão. As portas dos quartos do segundo andar estavam abertas. Roupas rasgadas, as penas de dentro dos travesseiros e lençóis em tiras se espalhavam pelo corredor. Parte dos quartos de Jared e Simon rachou pelo lado de fora. Recipientes vazios colocados no chão. Simon congelou em seu rosto uma expressão aflita. Tomás? Gritou Simon. Jefferson? Kitty? Venham. Disse Jared. Enquanto ele afastava Simon de seu quarto destruído, avistou o armário do corredor. As prateleiras estavam sujas de shampoo e creme derramado, bem como as toalhas espalhadas no chão. E no fundo, perto de uns sulcos no revestimento da parede, a porta secreta que dava para a biblioteca de Arthur tinha sido arrancada fora. Como foi que eles descobriram essa porta? Perguntou Mallory. Simon balançou a cabeça. Acho que reviraram tudo para descobrir essa entrada. Jared abaixou-se e arrastou-se até conseguir entrar na biblioteca de Arthur. A luz brilhante do sol, que atravessava a única janela do cômodo, revelava todo o estrago. Lágrimas escorreram dos olhos dele quando passou por um tapete de páginas rasgadas. Os livros de Arthur tinham sido desfolhados e espalhados pelo chão. Rascunhos rasgados e prateleiras arrebentadas por toda parte. Jared olhou ao seu redor sem saber o que fazer. E aí? Perguntou Mallory. Foi tudo destruído. Disse Jared. A biblioteca inteira está destruída. Anda. Disse Simon. Vamos pegar esse goblin. Jared concordou com a cabeça, apesar do fato de que seus irmãos não pudessem vê-lo, e caminhou atordoado em direção à porta. Era como se aquele cômodo tivesse sido profanado,
um lugar que ficara em segredo durante tantos anos, e Jared tinha a impressão de que não voltaria a ser como antes. Juntos, ele, Simon e Mallory subiram as escadas do sótão, atravessando os cacos brilhantes dos enfeites quebrados, passando por um manequim com o vestido rasgado. Sob a luz tênue, Jared conseguia ver a poeira que se soltava juntamente com o ruído de garras do grifo, e do alto ele podia ouvir mais ruídos. Mais um andar e chegamos no telhado. Disse Jared, apontando para o fim da escada. Ela dava para o cômodo mais alto da casa, uma pequena torre com janelas revestidas de tábuas nos 4 cantos. Acho que ouvi uns latidos. Disse Simon enquanto subiam. Aquele Goblin ainda deve estar ótimo. Quando alcançaram o topo da torre, Mallory brandiu a espada contra a janela, arrebentando o revestimento. Jared tentou espreitar pelo buraco. Vou primeiro. Disse Simon, e, saltando sobre a borda, galgando rapidamente sobre a madeira arrebentada, ele subiu até o telhado. Oh, espera aí! Gritou Jared, Por que você acha que consegue controlar aquele grifo? mas Simon não parecia prestar atenção. Mallory apanhou o cinto, amarrou a espada e a prendeu na cintura. Vamos! Jared balançou as pernas sobre o peitoril e pisou no telhado. A luminosidade solar repentinamente quase o cegou e, por um instante, seus olhos turvos percorreram a floresta que ficava atrás do gramado. Foi então que ele viu Simon aproximando-se do grifo, que tinha encurralado o Goblin contra a parede da chaminé. O Goblin era gritalhão. As Crônicas de Spiderwick, Livro 5, A Vingança de Mulgarati. Capítulo 1, em que o mundo vira do avesso. Conta com as vozes de Paulo Piazza como Jared Grace, Andy Fonseca como Simon Grace, Heloise Portugal como Mallory Grace, Gabriel Tilleman como Tibério. Direção: Lucas Saguista. Tradução: Heloísa Pietro. Arte da thumbnail: TT. Animação: TT. Assistente de ilustração: Lucas Saguista. Narração: Lucas Saguista. Edição de áudio e sonoplastia: Heloíse Portugal. Revisão técnica: Andy Fonseca e Rafael Hernandes Lorente. Encerramento: Paulo Piazza. Este projeto é uma produção do Quartel Canvete Studios.